Olá, boas-vindas a essa nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar de cabeça numa jornada incrível, saindo daquela lógica jurídica super fria e matemática direto para a realidade vibrante da vida social. Ao longo da história, a forma como compreendemos as leis passou por transformações imensas, saindo de fórmulas engessadas para se tornar um verdadeiro campo de batalha vivo pelos nossos direitos. Bom, o conteúdo que serve de base para nós hoje funciona como um mapa fascinante. Ele mostra exatamente como a humanidade tentou estruturar e organizar as regras da sociedade ao longo de vários séculos. É absolutamente crucial a gente entender como o pensamento jurídico evoluiu para perceber por que ele afeta cada cantinho da nossa sociedade moderna. E para organizar o nosso bate-papo, aqui está o nosso roteiro. Vamos passar por 6 pontos fundamentais. 1. O fim do caos jurídico. 2. A pirâmide de conceitos. 3. A vontade racional. 4. Direito positivo e moralidade. 5. A revolta contra a lógica. E, por fim, 6. A jurisprudência dos interesses. Vamos nessa? Seção 1. O fim do caos jurídico. De costumes não escritos a sistemas rigorosos. Para começar, a gente precisa voltar no tempo e imaginar um mundo que precisava desesperadamente fugir daquela bagunça de regras não escritas. Antes dos grandes códigos existirem, a justiça era super confusa e totalmente imprevisível. Sabe, para entender a raiz disso tudo, pense que o positivismo jurídico inicial tentou fazer o direito imitar as ciências exatas. Baseado em pensadores como Auguste Comte, a ideia era focar só naquilo que dava para ser observado na prática. Nada de ficar debatendo moralidade subjetiva, apenas normas concretas e fatos estabelecidos. Foi uma tentativa imensa de, digamos, purificar o direito. E essa ideia de criar um sistema fechado surgiu justamente para tentar organizar o caos da sociedade e dar ao Estado uma forma de controlar a vida social. Foi isso que impulsionou aquele enorme movimento de codificação pelo mundo afora. Mas olha que detalhe interessante. A escola histórica foi a grande força de oposição a essa onda. A importância deles foi brutal, porque argumentaram firmemente que o direito não pode ser enfiado goela abaixo. Ele precisa evoluir organicamente, junto com os costumes e a história de um povo. O que nos leva perfeitamente à seção 2, a pirâmide de conceitos, a abordagem matemática de Pushta para o direito. Vamos ver até onde essa busca por controle lógico chegou. O ponto central aqui é que esses juristas da época tratavam o direito literalmente como se fosse matemática pura. Pensa numa pirâmide. Lá no topo temos uma norma super abstrata e geral. A partir dela, usando apenas dedução lógica, a gente vai descendo para regras cada vez mais singulares e específicas. Olhando hoje, é meio bizarro pensar nisso, mas eles achavam que dava para resolver conflitos humanos complexos de dentro de uma sala fechada sem nem olhar para o mundo real afora. E, para explicar isso como se a gente estivesse numa aula para alunos iniciantes, Pushta acreditava que os conceitos literalmente procriavam novos conceitos sozinhos. É assim, passo 1, a gente tem uma ideia bem ampla, tipo, ter poder sobre algo. Passo 2, a lógica cruza as informações e cria um subconceito, um direito sobre uma coisa específica. E aí, no passo 3, surge outro conceito, o direito de usar o terreno do vizinho para passar, por exemplo. É como uma fórmula matemática gerando resultados cada vez mais específicos de forma totalmente teórica. Avançando para a seção 3, a vontade racional. Como diferentes nações viam a intenção do legislador. Precisamos cruzar algumas fronteiras agora para ver as diferentes interpretações pela Europa. E aí, é muito bacana comparar esse contraste geográfico. Na Alemanha, o pandectismo tentou organizar o caos, unindo as antigas tradições do direito romano com a vontade racional do legislador atual. Já na França, a escola da exegese foi por um caminho super radical. Para eles, o Código de Napoleão era um universo absoluto e completo do direito. A interpretação tinha que seguir à risca o que o legislador tinha escrito e ponto final. Tem uma frase apaixonada do de Molombe que resume perfeitamente essa época francesa. A minha máxima, a minha profissão de fé é os textos acima de tudo. É literalmente uma obsessão pura pela lei escrita. Eles acreditavam cegamente que interpretar a lei era só ler o que estava no papel e aplicar, ignorando completamente qualquer mudança social. O que nos traz à seção 4, Direito Positivo e Moralidade. John Austin e a Escola Analítica. Enquanto o continente europeu debatia textos, na Inglaterra rolava uma abordagem bem mais pragmática. O John Austin fez um corte super cirúrgico aqui. Ele separou totalmente o direito positivo, que são aqueles comandos diretos impositivos do Estado soberano, da moralidade humana.
Coisas como o direito internacional, costumes naturais e regras familiares acabaram indo para a caixinha da moralidade. Para ele, era muito mais inteligente ter regras estatais diretas e fáceis de aplicar do que ficar se baseando em tradições gigantescas e espalhadas. E então chegamos à seção 5, a revolta contra a lógica, quando os sistemas rígidos falham na vida real. Afinal, o que acontece quando uma teoria bonitinha no papel entra em colisão com a vida de verdade? Bom, o jurista Kirchmann deu o primeiro grito de alerta em 1848. Ele criticou abertamente o absurdo gigante de tentar espremer a vida moderna, com toda a sua economia nova e problemas vibrantes, dentro daquelas categorias antigas e mortas do direito romano. A sociedade estava simplesmente sufocando no meio de tanta teoria puramente lógica. E aqui a gente vê a verdadeira revolução intelectual ganhando forma. É o grande embate. De um lado, a lógica de Pusta, jurando que as regras geram regras num vácuo acadêmico. Do outro, o pragmatismo social sensacional de Rudolf von Ehring. Ele soltou a real: a vida não é o conceito. Na verdade, os conceitos só existem por causa das necessidades da vida, do comércio e do sentimento das pessoas. A teoria tem que servir à prática e não o contrário, percebe? E assim entramos na nossa sessão final e, de número 6, a jurisprudência dos interesses, o direito como um campo de batalha vivo. Essa é, sem dúvida, a mudança de paradigma mais espetacular de toda a nossa jornada. Ehring traz um olhar muito sociológico e humano para o debate. A ideia central aqui é que o grande motor do sistema legal é a sua finalidade, é o interesse. A gente só processa alguém, só exige direitos, porque a gente imagina um futuro melhor e mais agradável do que o presente. O desejo humano é a verdadeira mola que impulsiona tudo, desbancando de vez aquela ideia de que o direito é só uma matemática de conceitos frios. E quer saber a maior prova disso na prática? Direitos fundamentais não caíram do céu através de cálculos acadêmicos pacíficos. Eles foram duramente conquistados. A abolição da escravatura, a liberdade de religião, tudo isso é fruto de muita luta social. E a beleza da jurisprudência dos interesses é nos mostrar como resolver conflitos modernos hoje. Quando a gente vê debates intensos sobre leis trabalhistas ou regulação da internet, isso é o direito agindo na prática, reconhecendo e tentando equilibrar os interesses reais da nossa sociedade contemporânea. Ehring coroou tudo isso com uma frase que é pura poesia. A luta pelo direito é a poesia do caráter. Uma declaração profundíssima. Ele nos mostra que defender os nossos próprios interesses não é algo mesquinho. Na verdade, lutar pelo seu próprio direito é um ato de honra e um dever essencial para com a comunidade inteira. Porque quando a gente defende a nossa parte, estamos fortalecendo a lei como um todo. Então, a lição de ouro é que o direito tem uma dupla natureza inseparável. Sim, ele é aquele livro objetivo de regras estatais. Mas, do lado de cá, ele é pura ação subjetiva. O direito é literalmente como um músculo. Se a gente não lutar ativamente por ele e não enfrentar as oposições diárias, ele simplesmente atrofia e perde toda a sua força no mundo real. Para a gente encerrar a nossa exploração, eu deixo uma provocação no ar. Como reconhecer o direito como um produto da luta social e do interesse humano muda de forma radical a nossa maneira de resolver conflitos legais hoje? Quando a gente para de ver as leis como equações de matemática chatinhas e fechadas e passa a enxergá-las como reflexos vivos das nossas lutas e interesses cotidianos, toda a nossa visão de mundo muda. É um convite incrível para a gente refletir sobre o papel ativo que a gente tem na construção e na defesa constante da justiça ao nosso redor. Um abraço e até a próxima!